Olá pessoal, tudo bem? Agora sim vai um arquivo que vocês vão conseguir ouvir o áudio, ok? Finalizando então, finalizamos o assunto sobre gases. Agora a gente entra no último capítulo do livro azul, do livro que estamos usando desde o ano passado, e vamos aprender sobre cálculo estequiométrico ou simplesmente estequiometria, tá certo? É um assunto de demasiada importância, porque a gente continua usando a estequiometria ao longo dos outros conteúdos em química até o final do ensino médio, ok? E para quem pensa em ir para a área da engenharia, qualquer que seja essa área, sempre vai acabar utilizando o cálculo estequiométrico em algum momento da sua vida, certo? Super importante e bastante divertido, bastante legal. Bom, divertido para mim, né? É um assunto gostoso de trabalhar, porque é aqui que a gente usa a conta que os químicos adoram, né? A regra de 3. Então vamos lá saber para que serve a estequiometria. Então, primeiro, falar o que é que ela calcula, o que o cálculo estequiométrico calcula. Então, ele serve para a gente prever quantidades de reagentes em uma reação química. Então, eu vou fazer uma reação. Quanto que eu vou precisar de cada reagente dentro dessa reação química, tá? Eu vou fazer um processo químico. Quanto de produto eu vou conseguir produzir a partir dessas quantidades de matéria-prima? Então, o cálculo estequiométrico ele serve para isso, para mostrar para a gente as quantidades envolvidas em uma reação química, tá? Acredito que vocês não saibam, a mãe de vocês não saiba, né? Quem cozinha bastante, quem gosta de fazer receita, já aplica o cálculo estequiométrico no seu dia a dia. Então, quando eu vou fazer uma receita, eu preciso de, não sei, vou fazer um pão, eu preciso de 4 xícaras de farinha e eu vou lá e eu só tenho 2 xícaras de farinha, o que eu tenho que fazer se eu quero fazer essa minha receita, se eu quero fazer esse pão? Tá certo? Então aí a gente acaba aplicando, mesmo sem saber, o cálculo estequiométrico. Então, como a gente está falando de cozinha, vamos partir por um exemplo, né, da cozinha mesmo. Se eu tiver uma receita de brigadeiro, então para fazer uma receita de brigadeiro, eu preciso de uma lata de leite condensado, uma colher de margarina e 7 colheres de chocolate, essas quantidades de ingredientes é para fazer uma receita de brigadeiro. Mas tô de dieta, não quero comer tanto, eu quero fazer só meia receita. O que é que eu tenho que fazer? Eu acho que vocês já sabem, né? Se eu quero fazer meia receita, eu vou ter que usar meia lata de leite condensado, meia colher de margarina e 3 colheres e meia de chocolate. E se eu quiser fazer 5 receitas de brigadeiro? Segue o mesmo raciocínio. Aqui a gente usa a regra de 3 porque as coisas são proporcionais, ok? Então, se eu quero fazer 5 receitas, serão 5 latas de leite condensado, 5 colheres de margarina e 35 colheres de chocolate, certo? Então, a estequiometria, apesar do nome ser meio estranho, é bastante simples porque segue um raciocínio de proporcionalidade, tá? Se para fazer um bolo eu preciso de 2 ovos, para fazer 2 bolos eu preciso de 4 ovos. Simples assim, beleza? Vamos entender então o porquê que a gente consegue aplicar esse tipo de proporcionalidade na química. Para entender o porquê, a gente tem que saber, nós temos que conhecer as leis ponderais, tá? Aqui pra gente são 2 leis ponderais. A primeira delas eu acredito que vocês já conheçam, porque a gente aprendeu balanceamento lá no primeiro ano, o ano passado. A primeira lei ponderal, então, é a lei de Lavoisier. Lavoisier é conhecido como pai da química. Então, aquela frase de Lavoisier, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, é aqui que a gente está aplicando. O que essa lei de Lavoisier diz? Que é a lei da conservação das massas. Em uma dada reação, a massa dos reagentes é igual à massa dos produtos. É por isso que a gente faz o balanceamento. Em uma reação química, eu costumo dizer, né, de forma meio chula, tudo que entra sai. Então, a somatória
somatória da massa dos reagentes tem que ser igual à somatória da massa dos produtos, beleza? Então, essa é a primeira lei que vai basear para a gente o cálculo estequiométrico. A segunda lei é a lei de Proust. O que a lei de Proust diz? Que é a lei das proporções fixas, que as substâncias elas não reagem em uma variedade infinita de proporções, mas apenas em proporções fixas e definidas. Então, se eu tenho uma reação química, se eu for pegar como exemplo a receita do brigadeiro, que a gente acabou de ver. Então, para fazer uma receita de brigadeiro, eu preciso de uma lata de leite condensado, uma colher de margarina, 7 colheres de chocolate. Se eu for considerar que essa é a receita original, a verdadeira de brigadeiro, eu vou dizer que a receita de brigadeiro tem essa proporção fixa. Uma receita, uma lata de leite condensado, uma colher de margarina, 7 de chocolate. Se eu quiser dobrar a quantidade de receita, eu dobro todos os ingredientes. Isso que é proporção fixa e definida. Não vai existir uma receita de brigadeiro que eu vou usar 5 colheres de chocolate. Não, a proporção fixa e definida é uma receita, uma lata de leite condensado, uma colher de margarina e 7 colheres de chocolate. Ok? Então, são essas duas leis que vão dar base para a gente poder resolver os problemas envolvendo estequiometria. E para resolver qualquer exercício dentro da estequiometria, a gente pode seguir esses 4 passos que estão aí adiante de vocês. Então, o passo número 1. Para eu resolver qualquer problema de estequiometria, eu preciso ter uma reação química. Se o exercício não me dá a reação química de forma direta, ele vai me dar de forma indireta no texto, então eu vou precisar montar a minha reação, mas eu tenho que ter uma reação química, ok? Então, primeiro passo, montar a reação e fazer o balanceamento. Se não fizer balanceamento, não tem cálculo estequiométrico correto, certo? Se vocês tiverem problemas com balanceamento de equações, me avisem aqui nos comentários que eu passo alguns exercícios extras, a gente faz alguma aula aí para recordar o balanceamento, ok? Montei a minha equação e balanceei. Aí eu vou escrever as proporções em mols, que são os coeficientes da equação. Então lembra, eu tenho uma reação química. Eu vou, baseado na lei de Lavoisier, tudo que entra sai. Então as quantidades de elementos que estão nos reagentes tem que ser igual às quantidades de elementos que estão nos produtos. Então aqui eu vejo que nos reagentes eu tenho 2 hidrogênios nos produtos. Aqui eu tenho 2 oxigênios nos reagentes e 1 oxigênio nos produtos. Isso não pode acontecer. Essa equação não está balanceada. Para balancear, o que eu vou fazer? 2 aqui, 1 aqui e 2. Então, agora minha equação está balanceada. Tudo que entrou, saiu. A massa dos reagentes é igual à massa dos produtos. Tá? Esses coeficientes que eu coloquei aqui para fazer o balanceamento, esses coeficientes eles têm uma unidade de medida, que é em mols. Então, nesse segundo passo, quando eu falo escrever a proporção em mols, eu vou escrever embaixo de cada elemento esse coeficiente, que é a minha proporção. Então, aqui nessa reação química, eu tenho 2 para 1 para 2. 2 mols de hidrogênio reagem com 1 mol de oxigênio e formam 2 mols de água. Todo exercício de estequiometria a gente parte dessa proporção, que é a proporção fixa e definida que eu falei lá da lei de Proust, ok? Depois, no terceiro passo, o que é que eu vou fazer? Fiz a reação, fiz o balanceamento, escrevi as proporções em mols. Nós vamos sempre utilizar a equação para colocar as informações embaixo das substâncias para as informações estarem bem organizadas e você conseguir enxergar o que é que você está fazendo, tá certo? Fez o primeiro e o segundo passo, o que você vai fazer? Lá no exercício, ele vai te dar uma informação. Então, essa informação ela pode estar em mols, ela pode estar em massa, ela pode estar em volumes, ela pode estar em número de moléculas. Você pega essa informação
e coloca embaixo da substância que é devido. Vamos supor que eu tenho um exercício que eu falo, eu utilizei 5 mols de hidrogênio. Então, eu pego 5 e coloco aqui embaixo do hidrogênio, porque daí nesse processo eu já vou estar montando a minha regra de 3, que é o passo final para eu descobrir, para eu calcular o que eu quero, tá certo? Então, nesse terceiro passo, eu vou no exercício, pego a informação dada e quando eu falo aqui adaptar a proporção em mols às unidades usadas no enunciado, significa que esse meu 2 aqui, ele está em mols. Se a informação no exercício estiver em mols, eu não tenho que fazer nada. Mas se a informação estiver em massa, eu vou ter que transformar esse 2 mols em massa, ok? A gente vai ver isso mais adiante. Depois, no quarto passo, se você seguir o primeiro, segundo, terceiro, o quarto passo, a sua regra de 3 já vai estar montada, você só tem que resolver a parte de cálculo e descobrir o que você precisa, certo? Então, nesse momento, o que é que eu preciso lembrar? Quais são as equivalências de um mol? Então, um mol, ele equivale em massa à massa molar, em número de moléculas, a constante de Avogadro, 6 vezes 10 é 23, e em volume, se estiver na CNTP, 22,4 litros. Se não estiver na CNTP, o exercício tem que te dar as outras informações para você conseguir calcular este volume equivalente a 1 mol, ok? Vai sempre vir as informações no exercício. Então, vamos pegar aqui um exemplo. Então, nessa reação de exemplo aqui pra gente, então eu tenho magnésio reagindo com oxigênio e formando o óxido de magnésio. Faço o balanceamento. 2 mols de magnésio reagem com 1 mol de oxigênio e forma 2 mols de óxido de magnésio. Primeira regrinha lá, primeira etapa eu já fiz. Agora é escrever as proporções em mols. Então, a proporção é 2 para 1 para 2. Então, se eu for trabalhar com mols, eu vou trabalhar com essas informações aqui. E se eu for trabalhar com massa, o que eu tenho que fazer? Aí eu tenho que transformar essas informações que estão em mol, transformar para massa. Professora, como é que eu faço isso? A gente já sabe. N é igual a M sobre Emão. Transforma mol em massa. Então, se eu for transformar esses 2 mols de magnésio em massa, 2 vezes 24, 48. Se eu for transformar esse 1 mol de oxigênio em massa, tá aqui, ó, 32 gramas. E se eu for transformar esses 2 mols de óxido de magnésio em massa, 2 vezes 40, 80 gramas, tá? Nesse momento aqui, então, se eu for trabalhar com massa, eu vou utilizar essas informações aqui. Nesse momento, eu consigo visualizar a lei de Lavoisier, ó. Se eu somar essas massas, eu vou ter, se eu somar essas massas, eu vou ter a equivalência à massa dos produtos lá do outro lado, tá certo? Então, a lei de Lavoisier aí sendo demonstrada. E se eu for trabalhar em volume? Lógico que aqui é só para a gente ter um exemplo, uma reação só e ter todos os exemplos para todo mundo. Para eu trabalhar com volume, eu tenho que ter substâncias no estado gasoso. Mas vamos supor, só a título ilustrativo, que todas essas substâncias estivessem no estado gasoso. Então, eu tenho que transformar 2 mols em volume, considerando que eles estão na CNTP. Então, 2 mols, 44,8. 1 mol, 22,4. 2 mols, 44,8. Tá certo? Então, essas são as proporções que eu posso trabalhar dentro da estequiometria. Posso ter também o número de moléculas, mas acaba não sendo tão usual, né? A gente acaba ficando com uma dessas 3 opções. Ou trabalhar as proporções em mol, ou trabalhar as proporções em massa, ou trabalhar as proporções em volume, beleza? Espero que esteja tudo beleza, tudo certo até aqui. A gente vai resolver um exercício de exemplo. Nesse primeiro momento, então,
eu dividi o assunto em várias semanas. Então, primeiro a gente vai, nessa primeira semana, os exercícios são só relacionados a mols, então vocês vão ver lá nos exercícios que sempre está trazendo informações em mols para vocês resolverem. Depois, na próxima semana, a gente vai trabalhar exercícios envolvendo a relação de massa, depois a parte do volume, ok? Para daí não ficar muito exercício para uma semana só para vocês resolverem e não ficar muito pesado, porque eu sei que vocês estão abarrotados de coisas. Então, vai ficar aí de 7 a 10 exercícios por semana, que é menos do que a gente fazia em sala de aula, tá? Mas para vocês se organizarem e conseguir levar tudo numa boa. Então, vamos ao exercício. A gente vai seguir os 4 passos que eu passei para vocês lá atrás. Então, primeiro, vamos ler o exercício, né? Óbvio. Então, 7 mols de álcool etílico reagem com oxigênio e entram em combustão, de acordo com a equação abaixo. Então, esse exercício, ó, belezinha, já deu a reação pra gente. O que ele quer saber? Quantos mols de oxigênio serão consumidos nessa reação? Muito bem, primeira coisa, olhei aqui a reação e vi que ela não está balanceada. Então, regra número 1, montar a equação e fazer o seu balanceamento. Então, o que eu vou ter aqui? 1 mol do álcool etílico vai reagir com 3 mols de oxigênio, formar 2 mols de gás carbônico e 3 mols de água. Beleza? Segundo passo, escrever as proporções em mols. De novo, né? Vou falar de novo, eu sempre resolvo exercícios dessa maneira, mas não é algo obrigatório. É que, na verdade, facilita a organização das informações. Você usar a reação como base e ir colocando as informações embaixo de cada substância que lhe é devido. Então, 1 mol, nessa reação eu tenho 1 mol de álcool etílico, 3 mols de oxigênio, formando 2 mols de gás carbônico e 3 mols de água. Então, essas são as minhas proporções em mols. Agora o que eu falei, vou lá no exercício buscar a uma informação que ele me dá. Então, nesse primeiro momento de estequiometria, eu sempre vou ter uma informação lá no exercício e pedindo para eu calcular uma outra. Qual a informação que eu tenho? 7 mols de álcool etílico. Então, eu coloco esse 7 aqui embaixo do álcool etílico. O que é que eu quero calcular? Quantos mols de oxigênio? Então, o meu X vai embaixo de quem? Do oxigênio. Tá aqui. Olha só, a minha regra de 3 está quase pronta. Pá, agora tá pronta, né? Então, eu tenho que 1 mol deste reagiu com 3 desse. Se eu tiver 7, X. Fácil, né, gente? Bem tranquilo. Então, X vai ser igual a 21 mols, dando a alternativa D como resposta correta. Certo, meus queridos? Eu espero que agora sim vocês consigam ouvir a minha explicação. Qualquer dúvida, escrevam aqui embaixo, me perguntem. Se não conseguir resolver os exercícios, também me perguntem. Se tiver dúvidas, se tiver muita gente com dúvidas em balanceamento, a gente dá uma paradinha, faz uma aula só de balanceamento para a gente retornar, porque eu acho que vocês conseguiram perceber que se não sair o balanceamento de acordo, o exercício ele não vai ser correto, ok? Certo? Então, até mais, eu espero as dúvidas de vocês e, do mais, até quinta-feira na nossa live para tirar as dúvidas dos exercícios às 16 horas. Valeu, gente! Tchau, tchau!